Olá, muito boa tarde para você que está em casa assistindo o Sem Censura Especial Coronavírus. Nesta segunda-feira, dia 19 de maio, a gente está aqui ao vivo para trazer as últimas atualizações da pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo, fazendo aquele giro da informação que você já conhece, com a ajuda dos nossos jornalistas aqui da TV Brasil, em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro. E, gente, a obesidade é um fator de risco para os pacientes com a Covid-19. A gente vai conversar sobre esse assunto com o endocrinologista Ricardo Oliveira. E hoje, dia 19 de maio, é o Dia Mundial da Doação de Leite Materno, nosso assunto com a enfermeira Maíra Domingues. E hoje tem estreia de novo quadro aqui no Sem Censura Especial Coronavírus, é o Quando Tudo Isso Acabar. E na estreia a gente vai descobrir o que uma bailarina deseja fazer quando toda essa pandemia passar. Tudo isso e muito mais no Sem Censura Especial Coronavírus, que começa agora. Vem comigo! Bom, e a gente vai abrir o programa de hoje falando sobre obesidade, porque pesquisas nos Estados Unidos e na Europa apontam que pacientes com Covid e com obesidade estão no grupo de risco. Por conta disso, a gente convidou o endocrinologista Ricardo Oliveira, ele vai falar com a gente sobre isso e muito mais. O Ricardo já está aqui. Obrigado pela sua participação aqui no Sem Censura. Eu abri a nossa entrevista, Ricardo, falando dessas pesquisas que apontam que a obesidade é um fator de risco. Eu quero saber de você o que essas pesquisas dizem. Obrigado, Bruno, pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez no Sem Censura. Então, de fato, mais uma vez, a obesidade não ajuda em nada. Então, a gente tem níveis alarmantes de obesidade em todo o mundo, que já prejudicava a saúde cardiovascular. E agora, durante o momento da pandemia da Covid-19, identificando que a obesidade também é um fator agravante também nesse contexto de coronavírus. E nessa pesquisa, os especialistas indicam que os portadores, as pessoas que têm obesidade, devem ter um período de isolamento, de quarentena maior, de 28 dias. Por que essa recomendação? Então, Bruno, é importante destacar que é uma doença muito nova, e a base de conhecimento acerca do novo coronavírus está sendo montada agora. Com base nisso, muitas das informações que se tem estão sendo extrapoladas de outras epidemias, como, por exemplo, da SARS em 2001 e também mais recente do H1N1. Dados do H1N1 mostram que os pacientes obesos, as células de gordura aumentadas nos pacientes obesos, funcionam como um verdadeiro reservatório viral e fazem com que o período de eliminação do vírus no H1N1 seja maior. E, por analogia, acredita-se que também no SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é possível que os obesos transmitam esse vírus por mais tempo, de modo que alguns autores recomendam um isolamento não de 2 semanas para um obeso que tenha sido infectado, mas sim de 4 semanas. Na semana passada, a gente recebeu uma especialista aqui, imunologista, e ela começou a falar do processo inflamatório do nosso organismo e que isso era um problema para a Covid, que essas pessoas que têm o organismo inflamado, elas também estão num grupo de risco. Eu queria te saber o que... Aí os nossos telespectadores ficaram perguntando para a gente nas redes sociais o que é um organismo inflamado. Eu prometi que a gente ia falar disso novamente. E aí eu te pergunto, o que é um organismo inflamado e por que esse organismo inflamado é considerado um risco para a Covid? É importante destacar, Bruno, que a inflamação é um processo fisiológico que acontece em maior ou menor grau diariamente. Entretanto, algumas doenças, como a obesidade e o diabetes seriam outro exemplo, promovem uma inflamação sistêmica, ou seja, em todo o organismo. E isso faz com que a resposta imunológica seja, de alguma forma, desviada para outros fins que não o sistema de defesa. Então, eu faria uma analogia como um exército. Então, a primeira linha de frente do exército na guerra, ao invés de ela estar focada na batalha, ela acaba sendo desviada para outros fins. E a obesidade, levando a uma inflamação sistêmica crônica, faz com que as células de defesa, que deveriam estar prontas, de prontidão para atacar um vírus, um invasor, por exemplo, ele esteja
voltada para outros fins. Ricardo, eu quero agradecer a sua entrevista aqui no Sem Censura, muito esclarecedora, obrigado. E agora a gente segue aqui o programa falando dos dados da pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo. A gente tem uma ilustração aqui no nosso telão. E o Brasil ultrapassou o Reino Unido em números de infectados. A gente está vendo aqui, em primeiro lugar, tem os Estados Unidos, Rússia, Brasil, Reino Unido, Espanha e Itália. São os 6 países no mundo atualmente com mais infectados de Covid-19. Agora a gente vai para a próxima cartela, que a gente vai ver a situação específica aqui do nosso país, Brasil. O número de mortes no Brasil hoje é de 16.794. Agora, olha só que interessante, o número de recuperados no país ultrapassou os 100 mil. Isso é uma notícia boa da gente dar. Dá um pouco de esperança também para todo mundo. Agora a gente vai falar dos estados, a situação dos estados mais críticos. Em primeiro lugar, São Paulo, com o maior número de mortes no Brasil, depois Rio de Janeiro, depois o Ceará, Pernambuco e Amazonas. Lembrando que esses dados são do Ministério da Saúde, eles atualizam diariamente, a gente está de olho para passar para vocês. E agora a gente segue aqui fazendo o nosso giro da informação. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso repórter Murilo Carvalho. Murilo, boa tarde. O que você vai contar para a gente no Sem Censura de hoje? Oi, Bruno. Boa tarde para você, para todos os que acompanham a gente aqui no Sem Censura. Eu vou começar aqui trazendo informações sobre a sanção do Prodamp, que é o programa, ou melhor, Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Empresas de Pequeno Porte. Esse é um programa que foi sancionado hoje, foi aprovado pelo Congresso Nacional no final do mês de abril e que vai liberar aí 16 bilhões de reais em crédito para micro e pequenos empresários, isso para que eles mantenham os seus negócios e também para que eles mantenham empregos. Para acessar estes recursos, eles vão ter que se comprometer a manter os empregos e também não podem ter condenação aí por condições de trabalho análogas à escravidão e nem por trabalho infantil. Nosso segundo destaque é uma grande pesquisa que está sendo realizada em todo o país pela Universidade Federal de Pelotas e executada pelo IBOP. Ela está terminando a primeira etapa dessa pesquisa hoje. É uma grande pesquisa que deve avaliar aí 100 mil resultados de testes de coronavírus para entender como é que o vírus se propaga na população brasileira, como é que nós reagimos, né, com anticorpos aí nos nossos organismos. E essa pesquisa, a primeira etapa termina hoje com 15 mil testes realizados, mas vários foram as ocorrências, né, de dificuldades que as equipes encontraram para conseguir executar essa pesquisa, viu, Bruno? Pelo menos 40 municípios tiveram essas dificuldades. Bom, são os destaques de hoje de Brasília. Segue com você o nosso Sem Censura, Bruno. Valeu, Murilo. Obrigado pela sua participação hoje, viu? E, gente, em momento de pandemia de coronavírus, sempre bom uma companhia, não é não? E a Cátia Navarro vai falar sobre isso com a gente, porque às vezes pode não ser um humano, mas um bichinho também é uma boa companhia, né não, Cátia? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Sim, com certeza. Boa tarde a todos vocês. A Prefeitura do Rio de Janeiro criou uma campanha de entrega de animais de estimação que estão no abrigo municipal. Desde o início da campanha, 53 animais já foram adotados. A iniciativa é chamada de Pet Delivery. Os interessados preenchem um questionário e, assim, os profissionais identificam qual seria o animal mais adequado para aquela pessoa. Isso tem mudado a vida de muitos que procuram o Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo. Há quem vá até lá porque vive sozinho e nesta pandemia tem sentido mais a solidão por causa do distanciamento social. Os especialistas da área garantem que pode ser também uma ajuda a pessoas que têm tido problemas emocionais com o estresse por conta de trabalho, como é o caso dos profissionais de saúde. Há também os que estão vivendo o luto com a perda de entes queridos e os animais acabam retribuindo o carinho que recebem daqueles que chegam lá. Cada animal é castrado, vacinado, recebe um chip antes de ser entregue para quem o adota. E atualmente o abrigo tem cerca de 900 animais abandonados, muitos deles vítimas de maus tratos. Os interessados precisam levar um comprovante de residência e a carteira de identidade. Depois a prefeitura
segue acompanhando essa adoção, para tanto que é boa para o animal, como também é boa para aquele que adota. Mais informações sobre isso no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, www.rio.rj.gov.br. É isso, Bruno. Cátia, muito legal essa iniciativa da Prefeitura do Rio. Obrigado, viu, pela sua participação aqui hoje. E agora são 14 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília, Sem Censura Especial Coronavírus. Faz uma pequena pausa, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais programa. Não sai daí, não. Essa busca do novo é o que alimenta a música através de séculos. É isso, a peculiaridade do brasileiro tocar, né? De reinventar as coisas, né? No terceiro episódio de Luthiers, a diversidade dos instrumentos de percussão. É a levada, é o sentimento, é o pulsar. Então, quando a gente sente essa energia, quando o tambor chama, aí não tem como mais sair. Luthiers, mãos que soam a vida. Quarta, 6h30 da manhã, na TV Brasil. Atenção! Pessoas com 55 anos ou mais, trabalhadores da saúde, membros das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, portuários, professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas com deficiência. A vacinação contra a gripe vai até o dia 5 de junho. Procure um posto de saúde e leve a caderneta de vacinação. Gripe, tem que vacinar. Toda espécie tem os seus próprios segredos para ser bem-sucedido. Os animais se reúnem para procurar comida, criar um habitat e se protegerem dos demais. As diversas formas de sobreviver em grupo. O que o seu comportamento mostra sobre prestar atenção aos sinais enviados por outros indivíduos. Rockies, as montanhas selvagens. Quarta, 8h30 da noite. Agora, 14 horas e 12 minutos, pelo horário de Brasília, o Sem Censura Especial Coronavírus está de volta. E como eu disse na abertura do programa, hoje é dia de estreia aqui no nosso programa e a gente vai saber o que as pessoas desejam para o mundo pós-pandemia. É o quadro Quando Tudo Isso Acabar, e neste episódio de estreia a gente vai saber quais são os planos da bailarina Carolina Navarro. Vamos ouvir. Underneath the city lights, there is a wall few know about. Fala, galera do Sem Censura. Definitivamente o que eu mais estou sentindo falta de fazer nessa quarentena é dançar, é estar nos palcos. Eu sou bailarina clássica e professora de dança e eu tinha uma rotina muito intensa em que eu dava aula o dia inteiro, depois eu ainda ia fazer aula e o meu corpo tem sentido muita falta dessa movimentação, dessa atividade física e eu também tô com muita saudade da emoção que é pra mim dançar, a sensação de liberdade que é estar nos palcos e a saudade que eu tô das minhas alunas, né? E o pouco que eu passo pra elas a cada dia, vejo florescer esse amor pela dança que um dia outra professora também fez comigo. Então eu tô morrendo de saudade de dançar, não vejo a hora disso tudo passar pra eu poder voltar pra sala de aula e pros palcos. É dura a vida da bailarina em quarentena, né não, Carol? E agora a gente segue aqui o Sem Censura Especial Coronavírus ao vivo, sabendo o que é destaque no site da Agência Brasil. A gente já está aqui a notícia. O governo sanciona uma lei que cria programa de apoio a microempresas. Medida abre crédito especial no valor de 15 milhões, mais de 15 bilhões.
Caramba, que legal. E agora a gente segue falando do destaque do portal gov.br. Vamos ver o que é destaque? O Brasil Conta Comigo Acadêmico. É um programa e já tem mais de 105 mil inscritos. E esses inscritos são estudantes de cursos de saúde cadastrados para trabalhar no combate ao coronavírus. Muito legal isso, gente. Essa pandemia tem mostrado que os brasileiros estão desenvolvendo a empatia e é uma coisa muito boa para a gente ver. Para você acompanhar outras notícias do governo federal, é só anotar aí, gov.br, não tem o com, tá? E agora a gente segue aqui o Sem Censura Especial Coronavírus. Falando, agora é hora de entrevista, né? Vamos ver, vamos conversar com a Maíra. A Maíra já está aqui, ela é enfermeira pediátrica e hoje, dia 19 de maio, é o Dia Mundial da Doação de Leite Materno. Maíra, muito boa tarde para você, obrigado pela participação aqui no Sem Censura. Qual é a importância de uma data como essa? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Bruno, e com todos os telespectadores. Esse dia é comemorado no mundo inteiro, né? Uma mobilização, uma iniciativa para estimular a doação de leite humano. Veja bem, recém-nascidos prematuros, baixo peso, com doença, nascem todos os dias e eles demandam, eles precisam desse leite não só como um alimento, mas também para garantir a sua sobrevivência. E por isso que o tema desse ano é Doe Leite Materno. Cada gota faz a diferença. Ô Maíra, muito legal a campanha, mas eu quero falar sobre esse momento que a gente está vivendo, muito atípico. Eu imagino que essa campanha seja muito importante, porque por conta da pandemia de coronavírus, tem uma dúvida nas redes sociais, eu vejo as pessoas falando muito sobre isso, que é em relação ao leite materno. O leite materno, ele pode transmitir o coronavírus? Então, Bruno, até os dias vigentes, a literatura, a gente vê que não há evidências robustas sobre a transmissão do vírus pelo leite materno. E, por isso, o Ministério da Saúde e a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano recomendam que a amamentação seja mantida. No entanto, são necessários alguns cuidados para a mulher que está com alguma suspeita ou confirmação do coronavírus, como, por exemplo, utilizar máscara e higienizar as mãos com água e sabão frequentemente, toda vez que necessitar cuidar do seu filho ou amamentar. Agora, Maíra, eu queria falar das doações nesse momento de pandemia, como elas estão e também para quem está em casa pode doar. Eu queria que você respondesse também isso, quais são as pessoas que podem doar o leite e onde elas podem doar, o que elas vão ter que procurar? Ótimo. As doações, para fazer a doação é necessário entrar em contato com o Banco de Leite Humano pelo portal da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano ou pelo telefone gratuito 0800 026 8877 para maiores esclarecimentos e dúvidas e também para fazer o cadastro. Para doar o leite humano, é importante destacar que a mulher não deve ter sintomas compatíveis de síndrome gripal, infecção respiratória ou confirmação de caso, pois para a doação é importante que a mulher não esteja portando doença infecto-contagiosa, segundo a nossa resolução. No entanto, após o período de 14 dias, a doação poderá ser retomada ou iniciada se ela ainda não é uma doadora. E Maíra, é muito importante, eu não me canso de falar sobre isso, da importância do aleitamento materno, porque as crianças que são amamentadas, elas viram adultos mais fortes, né? Podendo, por exemplo, encarar uma pandemia como essa de uma forma com mais resistência no sistema imunológico. Eu estou certo? Sim, o leite materno é o alimento mais ideal para qualquer criança. Ele confere proteção para a criança não só durante a sua infância, mas durante toda a sua trajetória de vida. E especialmente para esses recém-nascidos que nascem e demandam cuidados especiais e unidade de terapia intensiva, o leite humano, além de um alimento, ele é um medicamento personalizado para cada bebê. Maíra, então, só para repetir, para quem está interessada em doar o leite materno, qual é o endereço, qual é o site e o que tem que fazer?
Assim, faça contato com o banco de leite mais próximo da sua residência, que é possível encontrar no portal da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que está aqui na tela, ou telefonar gratuitamente para o telefone 0800 026 8877. Obrigado, Maíra, pela sua entrevista no Sem Censura de hoje. Parabéns. E agora a gente vai saber o que é notícia no estado do Rio de Janeiro com o nosso repórter Maurício de Almeida. O Maurício está na redação do jornalismo, ele já está aqui. Tudo bem, Maurício? Quais são as suas informações de hoje? Olá, Bruno, boa tarde. A Assembleia Legislativa do Rio vai votar daqui a pouco um projeto de lei que autoriza o governo do estado a decretar o lockdown. O objetivo é criar um respaldo jurídico para o governador, que continuaria tendo a palavra final sobre a implantação de um isolamento completo. E hoje tomou posse o novo secretário de Saúde do estado, o médico Fernando Ferri. Ele assume a pasta no meio de denúncias de corrupção. Uma auditoria revelou uma série de irregularidades em um dos contratos de 166 milhões de reais, realizado sem licitação para atender o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Já os hospitais de campanha, que também estiveram envolvidos em suspeitas de fraudes, terão uma fiscalização mais rigorosa. Para isso, o governo criou um comitê exclusivo para analisar os gastos desses hospitais. Agora, falando aqui do município do Rio, o prefeito Marcelo Crivella decidiu ampliar por 7 dias as medidas mais rigorosas de isolamento, que contam com bloqueios em 11 bairros, para diminuir a circulação de pessoas. Segundo o prefeito, o número de casos de coronavírus caiu na capital depois da implantação desses bloqueios. Por isso, eles vão continuar existindo. E uma nova carga com equipamentos hospitalares comprados na China chegou ao Rio de Janeiro. Entre os itens estão 30 carrinhos de anestesia com respiradores. Além disso, o Ministério da Saúde anunciou que vai enviar para o Rio de Janeiro outros 56 respiradores. Bruno. Obrigado, Maurício, pelas suas informações. E a gente segue aqui agora no Giro da Informação. Agora a gente vai falar com a cidade de São Paulo, onde está a nossa repórter Priscila Cash. Priscila, você não participou do programa ontem, fiquei com saudade de você. Quais são as suas informações de hoje? Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Estou de volta aqui. Boa tarde para todo mundo. Agora é oficial. A Prefeitura de São Paulo decretou feriado no dia de amanhã e na quinta-feira também, e ponto facultativo na sexta. Isso foi possível com a antecipação dos feriados municipais de Corpus Christi, que ocorreria em junho, e da Consciência Negra em novembro. A ideia é fazer com que mais gente fique em casa nesses dias. Desde o início da quarentena, os feriados e os finais de semana têm sido os dias com maiores índices de isolamento social. A Assembleia Legislativa do Estado vai votar uma proposta parecida também para antecipar o feriado de 9 de julho da Revolução Constitucionalista para a segunda-feira que vem. Essa é uma tentativa de evitar o decreto de lockdown, que restringiria a circulação nas ruas, e foi uma saída adotada pelo poder público, então antecipando esses feriados. As autoridades da área da saúde insistem que os próximos dias de feriado não são de passeio, e sim de isolamento social para conter a disseminação do vírus. De ontem para hoje, aqui no estado de São Paulo, foram registradas 324 mortes por Covid-19, o maior número em 24 horas desde o início da pandemia. E um centro de testagem rápida em sistema de drive-thru com acesso por carro ou moto foi montado pela Prefeitura de Santos, no litoral paulista, para testar pessoas com sintomas da Covid-19. Já foram realizados quase 8 mil testes com 182 resultados positivos. Os resultados saem em 15 minutos e os testes positivos passam por nova análise em laboratório. E um carregamento de 7 milhões de máscaras cirúrgicas chegou hoje de manhã ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O material foi adquirido pelo governo paulista para atender a demanda nos hospitais no atendimento a pacientes com Covid-19. Eu vou ficando por aqui, Bruno, e a gente segue com você no estúdio. Obrigado, Priscila, pelas suas informações. E olha só, a TV Brasil preparou uma programação especial para você ficar em casa com a gente. O destaque de hoje é a série Sherlock. Dá só uma olhada. Olha esse aqui. Pegou um táxi para casa no dia em que morreu, 18h50. Dá para ir até o escritório. Não na hora do rush. Olha a hora, era de manhã. Por esse preço chegaria até... Não, West End. Eu lembro dele mencionar.
Usou o metrô Estação Piccadilly. E depois foi de metrô pro escritório? Por que ele pegaria um táxi para a cidade e voltaria de metrô? Porque estava entregando alguma coisa pesada. Não queria usar a escada rolante com o pacote. Entregando? Para alguém próximo à Estação Piccadilly. Levou o pacote, entregou e depois... parou na metade do caminho. Ficou com fome. Série muito boa e eu acho que você não pode perder. Então, sabe o que você tem que fazer? Pôr o seu relógio para despertar às 9h30 da noite para você poder assistir essa super série que a gente preparou com o maior carinho para você. O Sem Censura Especial Coronavírus está chegando ao fim, mas antes eu queria falar com os nossos telespectadores aqui nas redes sociais, mandando mensagens. Cléia Maria Santos, um beijo para você, obrigado pelos elogios. Maria Cecília Quadra, brigadão, obrigado. Olha só, tem uma telespectadora aqui que estava super sumida e agora ela voltou, então é sinônimo de coisa boa. Lúcia Regina Camargo Cardoso Correia, um beijo para você, sempre ligadinha aqui no Sem Censura. É muito bom receber esses elogios e saber que vocês estão gostando do nosso trabalho. A gente encerra o programa de hoje, infelizmente, a gente está terminando e a gente vai encerrar com uma música de Geraldinho Azevedo, Orgulho dos Petrolinenses. Até amanhã, tchau, tchau. Dançou no bom sentido, bom menino. Dançar pra não dançar o meu amor. No ritmo do toque do zabumba, da sanfona do pandeiro, já que o som não acabou. Dançou no bom sentido, bom menino. Dançar desse jeitinho, meu amor. No ritmo do toque do zabumba, da sanfona do pandeiro, já que o som não acabou. Já que o som não acabou e nunca vai acabar, só apaga o candeeiro quando o dia clarear. Já que o som não acabou, pois é vida verdadeira, vou cantar a noite inteira e quem quiser pode dançar. Já que o som não acabou e nunca vai acabar, só apaga o candeeiro quando o dia clarear. Corou. Já que o som não acabou, pois é vida verdadeira, vou cantar a noite inteira e quem quiser pode dançar. Vou balançar, vou brincar com meu amor, encosta aqui no meu peito, onde ainda não raiou, que corre na veia o swing, o sangue puro da cor, o som que anda no coração da gente, bate diferente, só querendo amar, e na pisada desasta pé, eu vou botar no pé, já que o som vai continuar. Eita, pisada boa da mulher. Eu sou do bom sentido, bom menino.